Olá, bora lá falar de uma das empresas mais complexas e, olha, mais debatidas da nossa bolsa, a Cosan. A gente está falando de uma companhia que é um gigante, sabe? Com negócios que são essenciais, que impactam o dia a dia de todo o Brasil, mas que está vivendo um momento, digamos, bem delicado. A ideia aqui é a gente entender junto o que está rolando por trás desses números. Para começar, tem essa frase que define bem a empresa, né? A verdadeira máquina de ativos do Brasil. E olha, não é para menos. A Cosan controla um portfólio que é literalmente a espinha dorsal da logística e da energia do país. Pensa comigo, o combustível que vai no carro, o açúcar que a gente põe no café, os trens que levam a safra de um canto para o outro, tudo isso tem um dedo da Cosan. São negócios que, em muitos casos, são simplesmente insubstituíveis. Pois é, mas aí é que entra o grande X da questão, o paradoxo que a gente precisa investigar. Se a empresa tem esses ativos todos, super robustos, que batem recorde de operação, por que raios a ação dela na bolsa conta uma história tão, mas tão diferente? É uma pergunta que está deixando muito investidor de cabelo em pé. Então, para a gente entender esse paradoxo de vez, não tem jeito, a gente precisa olhar para os dados. A diferença de performance fica gritante quando a gente coloca os números lado a lado. Vamos ver. Olha só que coisa, o contraste aqui é brutal. Nos últimos 12 meses, o Ibovespa subiu pra caramba, quase 48%. A renda fixa, o nosso bom e velho CDI, deu ali mais de 14%. E a Cosan caiu mais de 4%. É um descolamento assim absurdo para uma empresa desse tamanho, dessa importância. Então, tá na cara que tem alguma coisa pressionando a companhia, né? Para descobrir o que é, a gente vai ter que fazer o seguinte: vamos abrir o capô dessa máquina e tentar entender como ela funciona de verdade. E, principalmente, onde é que está a peça que não está encaixando direito. Bora então para a próxima etapa, que é ver como essa estrutura toda se organiza. Porque, olha, entender o modelo de negócio da Cosan é a chave para a gente conseguir decifrar esse mistério todo da performance dela. E o ponto crucial é este: a Cosan não é uma empresa comum que vai lá e produz algo diretamente. Ela é o que a gente chama de holding. O que é isso? Basicamente, o negócio principal dela é ser dona de outras empresas. São essas empresas filhas que, de fato, geram a grana no dia a dia. Tá, mas que empresas são essas? É aqui que a gente vê o poder de fogo da Cosan. Ela controla gigantes em setores que são a base de tudo. Pensa na Raízen, com combustíveis e bioenergia, na Rumo, que é a dona dos trilhos que levam nossa produção país afora, a Compass, com gás natural, a Moove, de lubrificante, e ainda tem a Radar, com um portfólio que vale ouro em terras agrícolas. Esses são os motores que fazem a máquina girar. E o conjunto da obra? Bom, tudo isso cria o que o mercado financeiro adora chamar de fosso competitivo. É como se fosse um castelo com um fosso gigante em volta, sabe? É uma barreira de entrada enorme para qualquer concorrente. Tenta construir hoje uma malha de trens igual à da Rumo. É praticamente impossível. E isso, claro, só deixa aquele nosso paradoxo ainda mais intrigante. Ok, mas agora a gente chegou no ponto central da nossa análise, porque existe um fator que está ofuscando todo o brilho desses ativos incríveis. É o famoso elefante no meio da sala. 9,3 vezes. É só isso. Esse número sozinho já diz muita coisa. Essa é a métrica que anda tirando o sono de muito analista e investidor quando o assunto é Cosan. Mas o que isso quer dizer na prática? Esse gráfico aqui bota tudo em perspectiva. A gente está falando da alavancagem da Cosan, que é medida pela relação dívida líquida sobre EBITDA. O que é o EBITDA? Pensa nele como uma medida aproximada do quanto a empresa gera de caixa com a sua operação principal, tá? E essa relação, na Cosan, tem 9,3 vezes, ou seja, a dívida é mais de 9 vezes o que a empresa consegue gerar de caixa em um ano. E para a gente ter uma ideia se isso é muito ou pouco, olha os concorrentes como Ultrapar e Vibra. Eles estão ali na casa de 2,5 vezes. A Cosan, gente, está jogando em outro patamar de endividamento. E aí, claro, o cenário atual de juros altos vira um veneno. Com a nossa taxa Selic lá em cima, o custo para carregar essa dívida toda fica brutal. É uma despesa financeira que come praticamente toda a geração de caixa. Isso acaba limitando a capacidade da empresa de investir naqueles projetos de infraestrutura que são super importantes para o crescimento do país. E os resultados práticos disso já estão aparecendo, e não são bons. No último trimestre que a empresa divulgou, o prejuízo líquido consolidado foi de mais de R$ 1 bilhão. A grana que as empresas filhas mandam para a holding mãe, os dividendos, caiu 86%. E para piorar, a Raízen, que é um dos principais motores, virou um ponto de preocupação, porque está queimando caixa. Mas calma lá, a história não termina nesse cenário sombrio.
Diante desse baita desafio, a gestão da empresa, claro, está se mexendo. E agora a gente vai ver qual é o plano de voo para tentar sair dessa situação. A estratégia é bem clara e ataca em 3 frentes. Primeira, a dieta da holding. A ideia é simplificar a estrutura e cortar os custos pela metade. Segunda, destravar valor. Como? Levando outras empresas do grupo para a bolsa, como a Moove ou a Compass, através de um IPO. E terceira, vender ativos. É acelerar o plano de vender parte das terras da Radar para levantar dinheiro vivo e pagar a dívida. Agora, um ponto importante. Mesmo com esse risco todo na mesa, tem gente no mercado que está otimista, viu? Analistas de grandes bancos, como o BTG Pactual, por exemplo, ainda recomendam a compra da ação. A aposta deles é que o valor daqueles ativos reais da Cosan é tão, mas tão grande, que no longo prazo ele vai acabar superando o peso dessa dívida toda. Bom, e com isso a gente vai chegando ao final da nossa análise. A situação da Cosan, no fundo, é um grande cabo de guerra. De um lado, a qualidade absurda dos ativos. Do outro, o peso gigantesco da dívida. E para quem acompanha a empresa, tem alguns pontos que são cruciais para ficar de olho. Resumindo bem, o futuro da Cosan depende de 3 coisas. Primeira, a Raízen precisa arrumar a casa e reduzir a própria dívida. Segunda, o plano de vender os ativos da Radar tem que andar, e andar rápido. E terceiro, talvez o mais importante de todos, é o cenário macroeconômico. Para onde vai a nossa taxa Selic? Uma queda nos juros seria um alívio assim imenso para a saúde financeira da Cosan. E a gente termina com a pergunta que vale milhões. A Cosan hoje é o quê? Uma oportunidade de valor, de comprar ativos espetaculares com desconto por causa de um problema que pode ser passageiro, ou é uma armadilha de dívida, onde a alavancagem pode acabar sufocando todo esse valor? Bom, a resposta para isso, só o tempo e principalmente a execução desse plano de recuperação é que vão nos dizer.